Senhor nosso Deus, obrigado por estarmos reunidos aqui, entre amigos, irmãos, e também obrigado por tantas pessoas que estão acompanhando a gente agora em outros países, em outros lugares distantes, em outro horário, e muita gente que vai assistir depois também. Obrigado por essa tecnologia que nos permite nos conectar uns aos outros, acima de tudo contigo, através deste momento de estudo da Tua Palavra, e louvor e adoração. Esteja aqui conosco, abra nossa mente, nosso coração, e de cada um que acompanha este breve pequeno estudo sobre um personagem tão importante dentro da história do cristianismo. Em nome de Jesus oramos, amém. Estamos na série Resiliência. Você é resiliente? Ou seja, aguenta pancada e não se deforma? A gente tenta ser resiliente, né? A gente precisa ganhar essa resiliência do nosso Deus. Ele dá para a gente esse poder para a gente ser resiliente. Deixa eu ver se eu acho o texto bíblico aqui. E a gente, daqui a pouquinho, vai abrir a Bíblia em 2 Coríntios 11. Então, quem quiser, já pode ir procurando aí em 2 Coríntios 11, daqui a pouco a gente vai olhar. Mas tem bastante gente aqui hoje, gente nova, gente visitando pela segunda vez, um casal que apareceu, de repente a gente já abraçou, né? Estão gostando do que viram até agora? Sim? Ouvi dizer que vocês cantam? Sim. Já entraram no grupo de louvor? Já praticamente. Então pronto, já é nosso, já está no nosso refúgio. Muito bom. Tem gente que apareceu de repente, tem gente mais velha, gente mais nova, tem de tudo. Tem até bebê, né? Aqui é o lugar para todos. Que bom. Eu fico pensando, a gente mudou de local, saímos no verão itinerante, agora começa a esfriar, a gente está aqui e vocês apareceram. Aí eu fico pensando, tem que gostar muito, né? Porque vai para lá, o pessoal vai, vem para cá, o pessoal vem, fica ali, o pessoal fica. Esses gostam. Ou não tem opção, né? Que o marido vai, aí a esposa vai junto, não é? Quem não tem marido também vem, olha só. Respondeu assim, ó. Umas vêm por causa do marido, e quem não tem marido também vem. É isso aí. Eu achei bonito a explicação por que as freiras vestem aquela, como que chama? O hábito, né? Aquela roupa que elas vestem e tal. E aquelas freiras vestidas de branco, elas dizem que é porque o marido delas é Jesus. Então elas vivem de noiva, né? Vestida de branco, aquele vestidão e tal. Então, quem não tem marido, Jesus é o marido, ele cuida, não é? Para todos nós, ele que cuida de nós. Hoje a gente vai falar sobre Paulo, e nós já vimos 3 personagens bíblicos e estudamos sobre resiliência. Primeiro, quem que lembra? Quem que foi? É com J também. Só que o nome é bem curtinho. Jó. Jó foi muito resiliente, não foi? Naquilo que ele sofreu, perdeu literalmente tudo. Só não perdeu a vida, mas foi quase. E foi resiliente. Depois a gente estudou José, menino mimado, rico, que o pai dava tudo, né? Tinha 12 irmãos, e ele era o predileto, era um sonhador, também perdeu muito, né? Perdeu a família, perdeu o conforto, foi como escravo vendido, depois virou prisioneiro por mais ou menos 14 anos, foi resiliente, aguentou tudo aquilo, como Jó aguentou, José aguentou. Depois a gente viu Esther, que teve que ser muito firme na situação toda que ela estava enfrentando lá, correu um risco sério, podia ter morrido, mas ela arriscou a vida em favor de uma nação, e ela sabia, se você não fizer nada, que o Mardoqueu falou para ela, se não fizer nada, Deus vai arranjar outra pessoa. Você pode ficar calada, mas aí você e a sua família vão se complicar. É sua escolha. E ela falou, não, eu vou arriscar por esse povo. E ela foi usada por Deus. Que coisa maravilhosa. E hoje a gente vai para o Novo Testamento, falar sobre Paulo, que não chamava Paulo. Deus gosta de mudar a vida das pessoas. É a especialidade de Deus. E ele começa mudando o nome. Eu vi muita gente, é engraçado até, que muda seu próprio nome. O Jean vai se lembrar, tinha uma senhora simpática, que ela chegou para a gente e falou assim, meu nome é tal, mas meu verdadeiro nome é tal. Eu falei, mas espera aí, como que é isso? É no documento é um e ela se apresenta por outro. Aí ela falou assim, não, esse é meu nome artístico. Lembra?
E eu quase ri porque ela não é artista. Ela não tem nada de artista. Mas ela diz assim, esse é meu nome artístico. Tá bom, os artistas, até eu sou culpado, né? Quem já leu meu livro sabe que eu sou culpado. Eu mudei meu nome. Para poder, com um objetivo, com um fim. Mas tem gente que encurta o nome, né, Val? Encurta o nome e fica um nome querido, gostoso, bonito, todo mundo conhece, fala Val. Descobri seu nome ontem. Não vou falar. Ela diz, não fale. Descobri ontem, porque a Michelle fez uma lista lá e o pessoal tinha que mandar o nome para ela e eu descobri seu nome. Não tem problema, é Val. É Val, pronto, não tem problema. Agora tem gente que muda muito o nome, né? Vocês conhecem algumas pessoas por aí que mudam? Geralmente mulher. Não sei porquê, os homens acho que... Mas tem uns também aí, né? Eu já vi uns aí que o nome é muito complicado, aí demos um indivíduo com N, cantor também, nome artístico. Ficou bonito, ficou melhor, porque o nome não era bom. Você mudou seu nome? Não, eu propriamente não, mas mudaram. Mudaram o seu nome. Encurtou. Porque meu nome é Ivanilde. todo mundo da família me chama de Vana. Vana. Na família chama Ivanilde, Vana. Até aí tudo bem. Até aí. Mas uma mulher que eu trabalhei com ela lá no início que eu cheguei aqui, na família dela, por alguns lugares aí, é Hilda. Hilda. Mudaram o teu nome para Hilda. Ivanilde ficou Hilda. É muito difícil de falar. Hilda é mais fácil. Mais fácil, facilitaram. É assim mesmo, os meus meninos, Kalel é Kalel. Não dá para encurtar mais, mas o Christoph, a gente chama de Toff. A Michelle está brava, porque ela falou assim, a gente escolhe o nome para o menino, e agora ele acha que o nome dele é Toff. Você pergunta, qual é seu nome? Toff. Não, seu nome é Christoph. Não, meu nome é Toff. Todo mundo me chama de Toff. É o nome dele, né? Coisa mais engraçada é ver eles chamando a gente pelo nome, né? Porque sempre é papai, mamãe. Aí esses meninos estão crescendo, não sei de onde eles aprenderam isso, fica tirando sarro da gente. Lá em casa acho que não foi. Ricardo, me chama de Ricardo, o Toff. E o Kalel, quando eles acordam no meio da noite, o Toff sempre acorda, 5 da manhã. E ele começa a gritar, mamãe. Se acorda o Kalel começa a gritar, mamãe. Se ela não vem, ele começa, Michele! É a coisa mais engraçada. A gente levanta rindo. Acordou de mau humor, mas já vai rindo, né? Porque o Kalel gritando, a mãe chamando pelo nome. Michele! O Toff me acordou! Michele! É muito engraçado, muito divertido. Bom, eu virei Rick, né? Ricardo Pereira, no meu livro está Rick Perry. Ricardo Rick Pereira Perry. Aí um amigo meu lá no Brasil falou, isso aí é mistura de Rick Martin com Katy Perry. Eu falei, uau! É um encontro impossível de acontecer, mas se acontecesse, dava um filho bonito, hein? Imagina Katy Perry com Rick Martin. Ia ser um anjo. Até o Brad Pitt ia ficar com inveja, porque os dois ali são bonitos mesmo. Mas Deus, ele entra na vida da pessoa, a primeira coisa que muda é o nome, porque na Bíblia os nomes têm significado. Eu não sei se você sabe o significado do seu nome. Sabe? É bom pesquisar. Aí de repente, compensa mudar o nome, porque se o nome for meio, né, não dá muito certo, aí muda. Mas Saulo estava associado com uma coisa e Deus falou, meu amigo, esquece essa vida passada aí. E vão mudar. Vida nova. Na Bíblia tem quantos que foram mudados? Sarai virou Sara. Abrão virou Abraão. Aí o neto, Jacó, virou Israel. Que hoje é nome de país. O homem ficou tão importante, famoso, que tem um país com o nome dele. Já pensou? E é ele mesmo, está referindo a ele. Quem mais que mudou o nome na Bíblia? Tem mais algum que a gente lembra? Pedro, isso é importante. Simão. Engraçado que esses dias, esse é um desafio. O Jean, que sabe muito da Bíblia, esse eu acho que ele sabe. Mas é difícil alguém, porque eu estou falando isso porque nem eu sei. Alguém que sabe o nome certinho dos 12 discípulos de Jesus. Você sabe, Jean? Você estudou muito desde criança. Consegue lembrar? É complicado. Eu estava olhando esses dias os nomes. Estava estudando com a minha esposa. Toda noite a gente lê um capítulo da Bíblia. Aí a gente chegou lá em Mateus e estava o nome dos 12. Eu falei assim, eu achei que eu sabia essa lista de cor. Tinha outro Simão. Aí, Alessandra, tinha 2 Simão. Foi até bom que Jesus mudou, porque eram 2 Tiagos. O Tiago, irmão de João, e tinha um outro Tiago. Por isso que falaram Tiago, filho de Alfeu, e o outro é Tiago, filho de Zebedeu.
Não é isso, Jean? Você lembra bem da infância, né? Que você decorou isso quando era criança, eu sei. Mas aí tinha 2 Simão, e Jesus foi lá e mudou. Falou, você agora não é mais Simão, você é Pedro. Porque, camarada, você fica aí fazendo pose de forte, isso é muito fraco, mas você tem que ser uma pedra, porque Pedro não é pedra? Pierre. Aí vai embora, né? Pedro, pedreira. E aí ele tinha que ser firme. Depois ficou firme depois. Mas até o fim da vida de Jesus. E aí, Pedro? Firme, forte como uma pedra? Não, você não diz nada, quem tem que dizer está do seu lado. Ali é que sabe mesmo se é ou não é. Tem que ser forte. E aí Saulo precisou mudar de nome, porque a mudança dele foi tão radical. Eu vou dizer para vocês, na Bíblia, olha só, Maurício, a gente pensa nisso, né? O que é conversão? Convergir é mudança de 180 graus. Está indo nessa direção, aí você vai para a direção contrária. Eu acho que na Bíblia inteira não tem conversão maior do que do Saulo em virar Paulo. Não tem. Porque o que ele teve que abandonar, o que ele teve que mudar, ele era, primeiro, uma pessoa que é desconhecida é uma coisa, né? Você vai lá, muda as coisas, ninguém percebe, ninguém viu nada, mudou, beleza. Agora, quando você é muito conhecido, respeitado, tem um nome, teve que mudar de nome mesmo. Porque ninguém ia conseguir associar o que ele estava fazendo agora com o que ele fazia antes. Aquele era Saulo, esse aqui é Paulo. Porque ele mudou completamente. Um homem inteligente, muito inteligente, preparado, estudado, sabia línguas, tinha várias nacionalidades. Então, se fosse hoje aqui na Bélgica, ia ser alguém assim, fala pelo menos flamand, francês, alemão, inglês, pelo menos. Ele ia falar essas aí, na Bélgica. Tinha várias nacionalidades, então provavelmente ele tinha pelo menos uns 3 passaportes, com nacionalidades diferentes. Um homem respeitado, que talvez trabalhasse no parlamento. Era alguém conhecido, que quando precisava entrevistar alguém, ele era o entrevistado, estava na mídia. Era alguém respeitado, a palavra dele tinha peso. E ele era, no que ele achava que era certo, ele achava que ele era honesto, correto, e estava fazendo o melhor dele. Só que ele estava no rumo errado. Tanto potencial, imagina, tanto potencial, tanta coisa boa, indo na direção errada. Ele só precisava o quê? Recalcular a rota. A gente já teve uma série aqui que a gente viu uma história assim. E mudar de rumo. Era só isso, que ele estava indo na direção errada. E Deus falou, Saulo, eu vou mudar a tua vida. Porque você é bom, você tem um coração bom. E você está fazendo as coisas com zelo. Pensa bem nessa palavra. Ele estava fazendo com zelo, ele estava fazendo da melhor maneira possível. Ele estava dando o melhor dele. Mas, infelizmente, estava indo no rumo errado. E aí, um dos pontos mais marcantes é que ele estava participando do grupo dos fariseus que perseguiam quem? Todo mundo que era seguidor de Cristo. Todo mundo que era cristão. Todo mundo que seguia Jesus, ele estava perseguindo. Ele não, diz o texto, a gente sabe que não foi ele que atirou as pedras. Mas ele estava na morte de quem? No apedrejamento de quem? Estevão. Estevão foi um dos primeiros mártires, se não foi o primeiro mártir da igreja cristã, foi apedrejado. Enquanto Estevão estava sendo apedrejado, ele estava tendo uma visão. Deus deu para ele uma visão e ele começou a falar o que ele estava vendo, e ele faz um sermão lindo, e o pessoal ficou indignado e começaram a apedrejar ele até a morte. E Paulo, que era Saulo, estava ali, diz o que o texto? Segurando o quê? As vestes dos outros. Todo mundo falou assim, Saulo, isso é muito importante, não vai sujar tua mão nas pedras, mas segura meu casaco aqui, segura meu paletó. Foram dando a roupa para ele segurar enquanto eles foram lá pegar as pedras e apedrejar. Ou seja, ele era cúmplice daquilo, ele estava apoiando aquilo, ele estava dizendo, é isso mesmo, isso aí tem que matar, vamos acabar com isso aqui, que senão vai destruir nosso povo. Esse era Saulo. Agora, pense bem, eu já falei isso aqui numa série anterior. Eu estava pesquisando esses dias na série do acaso, porque nada é por acaso com Deus. Mas às vezes nenhum dos discípulos, nenhum dos cristãos iriam achar naquele momento que Saulo era uma boa opção para se unir a eles. Concorda? Eles iam dizer, se Jesus estivesse ali, e aí está reunido com os discípulos, com os apóstolos, e aí ele diz assim, eu estava pensando
Que tal a gente chamar Saulo para se unir ao nosso grupo e ser um dos apóstolos? O que vocês acham? Eles iam olhar um para o outro, parecendo a história do Lázaro, quando morreu. Vocês já viram aquela versão? Que Jesus não vai para curar. Aí não foi para o funeral. 4 dias depois ele olha para os discípulos, estou pensando em ir lá em Betânia. Eles olharam para o outro e eles ficaram pensando, quantas vezes eles pensaram isso? Jesus falou para eles, vamos atravessar o mar da Galileia para o outro lado. Eles olharam para o outro, olharam para Jesus e falaram, esse Jesus é muito doido, ele só vem com ideia maluca. E no final dava certo, não é? Dava tudo certo. Porque ele mesmo falou que o evangelho para o mundo é o quê? Loucura. Você olha a primeira vez e fala, isso é loucura. Jesus parecia louco, mas ele estava certo, não podia estar mais cheio de razão. Tinha ou não tinha razão a respeito de Saulo? Ele estava certíssimo. Ele falou, eu preciso entrar na vida desse homem. Agora, tem um detalhe que é importante para você saber na sua vida. Preste atenção nisso, porque isso é que vai fazer a diferença para nós hoje. Olha só, Deus olha para você e para mim e Ele sabe, cada um de nós é diferente. Nós somos únicos. Não tem fórmula. Não tem fórmula. O que funciona para um, não funciona para o outro. E Deus sabe exatamente como que Ele pode chegar no seu coração e dizer para você, eu preciso que você faça uma conversão. Eu preciso que você mude. Eu preciso que você aceite o meu amor na sua vida. E aí, às vezes, a gente ouve um testemunho fantástico. Porque, para mim, a história de Saulo se tornando Paulo é um testemunho fantástico. Que é uma coisa que não... Precisou Pedro cair do cavalo e ficar cego? Não, Pedro foi outra história. João, Tiago, precisou? Não, foi outra história. Para Paulo tinha que ser assim, porque se não fosse assim, não ia funcionar. Não ia ter Paulo. O Saulo precisava daquilo. E se você não precisou, se você está aqui hoje e ama Jesus e não precisou cair de um cavalo e ficar cego 3 dias, é porque você não precisava disso. Entende? Às vezes a gente fica ouvindo testemunhos e pensa assim, Maurício, eu nunca vivi uma experiência como essa. Nunca vivi um milagre como esse. Nunca vi uma coisa tão fantástica assim acontecendo na minha vida. Sabe por quê? Porque não precisa. O Saulo precisava, você não. Você precisava de outra coisa. E Deus sabe exatamente o que a gente precisa. Ele vai no ponto. Saulo, se Jesus não viesse pessoalmente falar com ele, não tinha conversão. Você concorda comigo? Ele estava tão preso em tudo aquilo, ele estava tão enraizado naquelas ideias, que tinha que ser Jesus pessoalmente. Jesus não mandou Pedro ir lá falar com ele. Podia ter mandado Pedro. Não mandou, não ia resolver. Jesus não mandou, né, a pessoa mais importante que existia na terra. Ele teve que ir pessoalmente e foi. Ele falou, com esse aqui, eu sei que ele é bom. E eu sei que ele vai fazer a conversão. Mas eu tenho que ir pessoalmente. E Jesus foi, pessoalmente. Ele está lá no cavalo, indo na estrada, vê aquela luz. O interessante é que para a maioria que estava ali, foi só um trovão. Eles viram a luz, Saulo olha para cima, e aí ele vê alguém vindo, fala com ele e diz, quem és tu? Ele diz, eu sou o Jesus que você persegue. Uau! Em pessoa, estava ali, veio falar com ele. E aí ele cai do cavalo. Tem essa expressão, né? Caiu do cavalo. Esse foi literal, caiu mesmo. E ele precisava cair do cavalo. 3 dias, com aquela luz, cego. E aí? Aí ele parou para pensar. Porque quando a gente está de olhos fechados, é quando a gente realmente enxerga de verdade. Pense nisso. Às vezes, os nossos olhos nos impedem de ver. E Deus falou, eu vou fechar os olhos dele para ele poder me enxergar. E aí Saulo, com os olhos fechados, começa pela primeira vez na vida a ver de verdade as coisas como elas são. Fantástico, não é? E ali, com os olhos fechados, só com seu pensamento e a conexão com Deus, por 3 dias, ele entende as coisas e toma uma decisão. Uma decisão radical, que muda a vida dele completamente. Agora eu vou dizer para vocês, Saulo não tinha ideia de onde ele estava se metendo. Ele não sabia. Por quê? Porque provavelmente ele tinha uma vida muito tranquila. A vida dele era muito boa. Era um camarada de posição, com respeito de todos, honra,
tinha dinheiro, tinha recursos, tinha cidadania, ele se dava bem em qualquer lugar, estava entre os judeus, ele era judeu. Mas ele era um cidadão romano, ele tinha o passaporte. Ele tinha o passaporte romano. Então, ele não sofria, né? Porque quando certas leis e certas aplicações da lei que valia para o povo conquistado, para o cidadão romano não podia. Por exemplo, Jesus levou uma quarentena de chicotadas. O cidadão romano era proibido de receber esse tipo de punição. Não importa o crime que um cidadão romano cometesse, as punições para um cidadão romano não era a mesma do povo conquistado. Eles não podiam receber essas punições. Então, Paulo estava seguro. Só que aí ele mudou de lado. E aí a coisa mudou. Ele não sabia onde estava entrando. A coisa complicou. Agora nós vamos lá ver onde o Paulo se meteu. O Saulo, né? Que agora Paulo. Onde ele se meteu? Vamos dar uma olhadinha lá. 2 Coríntios 11. É um texto mais ou menos grande, mas que vale a pena a gente ver. Porque ele começa falando aqui no verso 23. Ele vai falando antes aqui, muitas coisas. 2 Coríntios 11, ele vai falando antes. Se eles são isso, eu sou aquilo. Se eles são isso, são aquilo. Aí ele falou, são ministros de Cristo? Aí ele fala, eu também sou. Quer ver? Aí ele começa a dar as credenciais. Ele começa a dizer, por que ele é o ministro de Cristo? Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais. Em açoites. O cidadão romano não podia. Mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui assaltado com varas. 1 vez fui apedrejado. O Estevão tinha que estar vivo nessa hora para ver, né? Ele vai ficar sabendo que Paulo também foi apedrejado e muito mais, né? Sofreu muito mais do que Estevão. 3 vezes sofri naufrágio. Alguém podia olhar e falar, esse era azarado, né? Entrava no barco e afundava. 3 vezes no naufrágio. Imagina. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo dos da minha nação. O povo dele perseguia ele. Em perigo dos gentios, né, entre os estrangeiros, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Ele não estava seguro nem na igreja. Nem na igreja ele estava seguro, porque estava com perigo entre falsos irmãos. Tinha gente na igreja que perseguia ele. Em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Passou por tudo. Está parecendo a história de Jó. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Como se não bastasse tudo isso, o sofrimento de Paulo era ter que cuidar das igrejas. Aí eu me identifiquei com ele. Eu falei, Paulo, você está dizendo então que ser ministro, ser pastor é para sofrer. Olha o que ele sofreu. Mas eu olho para isso aqui e eu estou com a última parte, né? Sofrendo, cuidando das igrejas. Mas eu nunca fui açoitado, ainda não. Não fui apedrejado, nenhum barco naufragou, né? Não passei fome, frio, sede e tudo isso aí. Então eu olho para a minha vida e falo assim, eu estou bem, estou tranquilo, ainda não tive que sofrer tudo isso aí que Paulo sofreu. Imagina um homem passar por tudo isso. Ele entrou nesse barco furado. Que conversão terrível. Só trouxe coisa ruim para ele. Será? Paulo, ele tinha o foco tão claro do que ele estava fazendo, da função dele, de quem ele era. E a conversão dele foi tão genuína e real que ele estava disposto a tudo. E ele mesmo que escreveu 16 cartas no Novo Testamento, e ele escreve coisas incríveis. Quando ele chega a dizer assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então essa vida, eu estou sofrendo, Jesus sofreu, eu sofro também, porque ele vive em mim. Eu sofro com ele. E aí ele vai escrevendo coisas fantásticas, falando do que é ser cristão de verdade. Falando sobre o sofrimento. Né? E aí ele diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Ele vai me fortalecer. Eu aguento tudo isso. Eu posso tudo isso. E ele diz mais. Né? Ele vai falando sobre
nada pode me separar do amor de Deus. Quando a pessoa tem essa convicção, ele aguenta tudo isso. Ele fala, não pode fazer o que quiser comigo. Eu enfrento tudo isso aí, mas nada, nem nessa terra, nem no céu. E ele vai falando, pode me separar do amor de Deus. Aí tudo isso trazia essa convicção para ele. E ele chega a dizer assim, para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Por quê? Porque se eu estou vivo, eu estou com Cristo. Eu vivo com Ele, eu sofro com Ele, eu luto com Ele. E se eu morrer, eu vou estar com Ele. Para mim é lucro. Está tudo bem. Então, aí ele diz mais uma vez, quer vivamos ou morramos, sou teu. Estou vivo ou estou morto, eu sou teu. Olha que coisa profunda. Paulo escreveu uma pérola atrás da outra. Tirado de onde? De onde ele tirou essas ideias todas? Da experiência dele. Daquilo que ele estava vivendo. Aquilo que ele estava vivendo no dia a dia com aquele Jesus que apareceu para ele na estrada. Eu quero concluir contando para vocês a história de um rapaz. Talvez uma das histórias mais impressionantes que eu vi na minha vida. Porque ela mostra para a gente como Deus faz ainda hoje o que fez com Paulo. Ele sabe a maneira certa de atingir cada um. E ele está disposto a fazer o possível e o impossível. Se for preciso, Jesus vem pessoalmente. Ele foi embora, está lá, ele mandou o Consolador, mas se for preciso, ele vem. Como ele veio lá falar com Paulo, com Saulo para virar Paulo. E aí o que acontece? Ele está fazendo isso hoje ainda. Ele está buscando cada um de nós, hoje ainda. Ele vem ao nosso encontro onde estamos. E ele sabe da nossa necessidade e sabe a maneira exata de como tocar o nosso coração. De como trazer a gente de volta. Ou de como fazer a conversão. E para cada um é uma história diferente. Para cada um é uma fórmula diferente. E ele tem a fórmula para cada um. Se a pessoa der uma chance, por menor que seja, Deus tem a fórmula exata para trazer a gente para a conversão, para mudar a nossa vida. E esse rapaz eu conheci já faz pelo menos uns 25 ou mais anos atrás. Uma história incrível. Não vou nem dizer o nome dele, porque de repente alguém acha ele por aí pelo Facebook. Mas esse rapaz, olha a história dele. Era um rapaz cheio de passaportes, igual o Saulo. A mãe dele, alemã. O pai dele, inglês. E ele nasceu nos Estados Unidos. Só aí ele já tinha 3 cidadanias. Ele tinha passaporte alemão, inglês e americano. Só que ele não morou nos Estados Unidos por pouco tempo. Ele nasceu... Na infância, os pais eram missionários e foram para a Argentina. E lá ele ganhou a cidadania argentina também. Engraçado que na Argentina ele teve que trocar de nome. Estava conversando com o pessoal de Portugal. Portugal tem uma lista de nomes. Você não pode chegar lá e falar assim, igual a gente vê no Brasil, né? Um amigo nosso, né, Jean, que eu sempre falo, Raimoro Neves. Raimoro Neves foi uma homenagem aos avós. Era Raimundo, um avô. Moraes Neves. Colocou o nome inteiro do primeiro nome do menino, Raimoro Neves. No Brasil tem essas coisas, né? Junto o nome do pai e da mãe, às vezes fica bonito, às vezes fica uma coisa escabrosa. Mas... Então tem lista de nome. Eu lembro que essa menina portuguesa, ela falou assim, que na infância dela ela ia para a escola e tinha 235 Filipas. O nome dela é Filipa, que é um nome italiano, Filipa. Mas em Portugal está na lista, tem um monte de Filipa. Nunca conheci Filipa de outro lugar, só as portuguesas. E esse rapaz chegou lá na Argentina e ele teve que trocar de nome, porque agora ele estava com a cidadania argentina e falou, não, você não pode ter esse nome inglês, americano, aí você tem que escolher. Ele escolheu o nome dele, eu na lista lá, aí ele tinha um passaporte argentino com o nome argentino e os outros com o nome americano dele. E aconteceu uma coisa terrível na infância dele. Ele sofreu um abuso sexual. Se eu não me engano, foram primos que moravam na região. E ele foi sofrendo aquilo durante uns 5 anos, até quando ele estava com uns 15 anos de idade. Então, acho que deve ter sido ali dos 9, 10 até os 15 anos de idade. E ele era espancado e ele sofria tudo aquilo. Mas ele nunca falou para ninguém, para a família, para ninguém. E ele chegou a um ponto assim que eu tenho que sair dessa situação, eu tenho que me livrar disso. Ele fez amizade com um rapaz mais velho, que era mais velho que esse rapaz ou esses rapazes que abusavam dele.
colocou eles no lugar, acabou com aquilo. Só que esse rapaz era homossexual e falou: olha, você está sofrendo com tudo isso, mas tem um lado bom nisso tudo. E os dois ficaram amigos e tal, e falou: eu preciso sair dessa situação. Ele falou: então eu vou te ajudar a sair dessa situação. A família dele morava ali, ele foi e roubou um passaporte, porque ele não tinha acesso aos documentos dele, mas eles pegaram um documento da avó, um passaporte americano da avó, eles falsificaram para colocar foto dele, o nome dele, e ele conseguiu fugir. A família ficou procurando por ele por muitos anos, ninguém sabia onde ele estava. E ele tinha voltado para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos, com esse amigo, ele começou a estudar. Esse rapaz tinha dinheiro, pagou para ele os estudos e tal, até que chegou um ponto na vida dele que aquele rapaz ele caiu em si e se casou, voltou para a igreja que ele tinha abandonado, voltou a ser um bom cristão. E agora esse meu amigo foi trabalhar, na época, na maior companhia aérea do mundo, que hoje faliu, chamada Pan Am. Ele ganhava, na época, para vocês terem uma ideia, $25 mil por mês. Só que desse valor ele tinha que pagar a despesa dele, que era assim, os hotéis onde ficavam. Trabalhando na Pan Am como comissário de bordo, ele conheceu mais de 170 países no mundo. Quem me conhece sabe, né? Que eu tenho que cuidar com o 10º mandamento, porque dá uma inveja. Eu gosto de passear, viajar e conhecer países. Esse rapaz conheceu mais de 170 países no mundo. Foi por tudo. Onde você imaginar, era mais fácil ele falar dos que não foi, né? Do que os que foi. E nessa vida dele, ele morava em Nova York, tinha um apartamento em Nova York, que era a base dele, que a sede da Pan Am era ali. E aí ele ficava ali algum tempo, mas a maior parte do tempo estava viajando. Um dia, ele está andando pelas ruas de Nova York, estava um pouco frio, já era outono, e ele viu um rapaz caído na calçada. E ele olhou para o rapaz e falou: o que esse rapaz está fazendo aqui? Era um rapaz muito bonito. E eu vi a foto, realmente. Era um rapaz muito bonito. E ele gostou do rapaz, se interessou, achou bonito. Mas estava ali caído na calçada e foi conversar com ele. E aí falou: você está precisando de alguma coisa? Ele falou: eu não tenho onde ficar, não tenho dinheiro, não tenho... O rapaz caído era um brasileiro. E ele falava, né, inglês, alemão, espanhol. Então eles conseguiram se comunicar com espanhol. E aí falou: não, vem para o meu apartamento, eu vou te ajudar. Aí foi para o apartamento dele. E ele falou: vou preparar uma janta para você. Aí ele foi no quarto, voltou e falou para o rapaz: eu vou sair ali para comprar alguma coisa para a gente no mercado e daqui a pouco eu volto. Ele saiu e ficou uns 20, 25 minutos fora. E aí ele voltou. Esse momento foi crucial para ele decidir se ajudar esse rapaz ou não. Depois vocês vão entender. Depois que eles comeram, ele olhou para o rapaz e falou o seguinte: olha, eu viajo muito, meu apartamento fica vazio, e eu vou confiar em você. Você vai morar aqui e vai cuidar do meu apartamento para mim. Quando eu vier para Nova York, eu vou estar aqui, mas você vai morar aqui. E eu vou te ajudar. O que você veio fazer nos Estados Unidos? Por que você está aqui? Aí ele falou: olha, eu tinha uns amigos, estava bem lá no Brasil, e aí eu deixei tudo para vir para cá com a promessa de trabalho, disso, não sei o quê, não sei o quê. Quando eu cheguei aqui, os telefones que me deram estavam errados, o endereço estava errado, eu não achei ninguém, meu dinheiro acabou, e aí eu acabei na rua. Você está me vendo? E agora eu não tenho como voltar para o Brasil, eu não tenho o que fazer aqui. Ele falou: qual que é o seu sonho? Eu falei: eu quero estudar. O que você quer fazer? Aí ele falou: então tá, eu vou te ajudar, você vai estudar. E foi o que ele fez. O rapaz ficou morando ali, tinha onde morar, tinha o que comer, tinha dinheiro e estava estudando. E assim foi. E passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e o rapaz estudando. Morando lá, cuidando do apartamento dele. Parece uma história de ficção que eu escrevi, né? Não é. Isso aconteceu. Vocês vão entender o que aconteceu. Toda vez que ele voltava, terminava o semestre, o rapaz vinha e mostrava as notas para ele. Como se fosse para o pai e para a mãe, né? Está aqui, ó. Tá vendo? Ótimas notas. Melhor da turma. E foi indo. E a amizade deles e tal, tudo normal, mas ele só ajudando o rapaz, levando a vida dele. E até que chegou um momento que eles estavam conversando, e aí esse rapaz que morava no apartamento dele falou para ele: vem cá, me diz uma coisa, amanhã
Isso era sexta-feira. De manhã eu preciso ir num lugar. Você me leva? Vamos junto, no seu carro, você me leva. Tá bom, que horas? Aí ele falou o horário. Aí sábado de manhã eles foram no lugar e o rapaz foi falando, olha, vira aqui. Saíram da ilha de Manhattan e foram para um dos bairros de Nova York. E quando chegou na rua e pararam na frente de uma igreja. Sábado de manhã, estava lá, Igreja Adventista do Sétimo Dia. O meu amigo que estava dirigindo olhou para o outro e falou assim, por que você me trouxe aqui? Saiu com o carro, parou mais para frente. Eles pararam e aí ele começou a chorar. Aí o rapaz falou para ele, eu te trouxe aqui porque você precisa vir aqui nesse lugar. Aí eles conversaram. Sabe o que aconteceu? Naquela primeira noite, quando ele saiu, ficou 25 minutos fora, ele foi no quarto dele, pegou a carteira dele, pegou dinheiro e colocou em vários lugares do apartamento, no quarto, em vários lugares, ele foi colocando dinheiro e ficou fora 25 minutos. Porque ele falou, ele vai levantar, ele vai dar uma olhada em volta e ele vai ver o dinheiro. E se sumir o dinheiro, eu não posso confiar nele. Aí eu mando ele embora. Ele janta e vai embora. Mas se ele não mexer, eu posso confiar nele porque ele é honesto. Quando ele voltou, o rapaz não tinha tocado nenhuma das notas de 20 ou 50 que estavam por ali. Não mexeu em nada. O dinheiro estava em todo lugar. Por isso que ele falou, vou confiar em você. Mas a verdade é que ele levantou da cozinha e deu a volta. E começou a mexer nas coisas. E ele viu o dinheiro e não pegou o dinheiro. Só que aquela caminhada dele não foi por acaso. Eu acredito que foi Deus. Levou ele até o quarto do meu amigo, entrou lá no closet dele e foi mexer numa mala onde tinha uma Bíblia. E ele pegou aquela Bíblia, abriu a Bíblia e começou a olhar. Então ali ele sabia quem era esse rapaz. Porque essa Bíblia, quando ele tinha lá 15 anos de idade e ele fugiu, foi a única coisa que ele levou. Era a Bíblia da avó dele, que tinha dado para ele. Dentro da Bíblia tinha dinheiro e tinha vários textos em papel escrito de uma escritora chamada Helena Ouro Branco. Traduzir para o inglês você vai entender, né? Ouro gold, branco white. Estava lá. Aí esse rapaz falou assim, esse rapaz era adventista. Tinha abandonado a igreja, tudo. E descobriu que o outro também tinha sido. Aí esse rapaz agora que estava estudando, estava lá na casa dele, resolveu voltar para a igreja, buscar a Deus, porque viu a maneira miraculosa que Deus salvou a vida dele. Porque ele estava na rua, sem dinheiro, sem nada. Mas agora ele sabia, como que eu vou abordar, conversar com ele sobre isso. Então, ao longo desses anos, ele foi tentando conversar sobre religião, sobre alguma coisa, mas nunca tinha espaço, não tinha chance. Até que, depois de 3 anos e meio, quase 4, chegou o momento dele falou, eu vou levar ele na porta da igreja, aí a gente vai ter que conversar. E aí lá eles conversaram. E aí um contou a história, o outro contou a história, e aí eles viram que Deus estava dirigindo as coisas para trazer os dois de volta para Deus. Sabe o que deixou esse meu amigo ainda mais? Foi que o rapaz confessou que quando ele estava no Brasil, ele era modelo. Era bonito mesmo, eu vi a foto do rapaz. Se ele estivesse fazendo propaganda com terno, eu ia pensar em comprar o terno. O cara era bonitão. E ele falou, e eu era homossexual. Nunca aconteceu nada entre eles. Porque ele já tinha passado por um processo de conversão e ele nunca deu espaço. Mas agora a transformação aconteceu na vida dos dois. E aí o rapaz conversou com ele, ouviu toda a história dele e falou, olha, imagina a sua família, esses anos todos te procurando. Eles devem ter ido na delegacia de polícia, em hospitais. E eles não passa na cabeça deles, se ninguém foi verificar o passaporte da vovó, que provavelmente nunca mais viajou e saiu de lá, ela nem lembrava que tinha um passaporte. Eles não sabem que você saiu da Argentina, eles acham que você morreu por lá. A gente precisa contactar a sua família. E você precisa voltar para a igreja, você precisa voltar para Jesus. E aí a coisa aconteceu até que, lá na igreja do NASP, em São Paulo, os NASP 1, né? Foi o batismo, ou rebatismo desse rapaz, e a família foi da Argentina para lá e se reencontraram no dia do batismo dele, depois de muitos anos, talvez 10 anos ou mais, eles se reencontraram ali. E Deus consertou toda aquela desgraça.
Quando eu conheci ele, foi depois disso tudo, e eu ouvi toda essa história, e eu vi as fotos das pessoas, e eu vi os lugares por onde ele passou, e eu fiquei impressionado com o que tinha acontecido. A gente estava trabalhando juntos, numa cidade no interior do Paraná, perto do Paraguai, com os livros, nas férias, vendendo livros para pagar os estudos. E eu já estava no meu último ano de teologia. E esse rapaz estudava na Argentina, na Universidade da Argentina. Ele morava ali, né? Ele voltou para lá, perto da família. E ele ajudava os amigos dele, os amigos que estudavam ali na Argentina. E ele estava com os livros ali, naquelas férias, e ele entrou numa... ele estava na rua e começou a chover muito forte. E uma voz falou para ele, corre para lá. Era uma loja de materiais agrícolas. Aquela região tem muito. E ele entrou, o lugar parecia simples. E aí, já que ele estava ali, estava chovendo, ele falou, eu vou apresentar os livros aqui para o senhor, aqui, o gerente da loja. Era o dono de uma rede de lojas de materiais agrícolas, ele não sabia. Começou a apresentar para ele, abriu um livro de saúde e começou a falar, olha, tem isso aqui e tal. Até que chegou num ponto que o homem falou assim, não, espera aí um pouquinho. Me fala desse problema aqui, ó, que está falando aqui. Aí ele explicou, ele falou, você precisa ir lá em casa. E foram lá na casa dele, porque ele falou, eu tenho um menino de 8 anos de idade que tem esse problema que está aí nesse seu livro. E ele tem convulsões. E eu já levei ele para São Paulo, interior do Paraná, levei para São Paulo, para o Rio, para os melhores hospitais, os melhores médicos, ninguém resolve o problema dele. Não tem solução. E meu filho tem convulsão todo dia. Aí ele falou, eu vou lá na sua casa. E foram lá, viu o menino e tal. E aí, esse meu amigo fez uma coisa ousada. Quando chegou lá, ele viu que era uma família muito católica. E na estante da sala estavam assim, ó, muitas estátuas. Muitas. De tudo. E ele falou, eu vou orar pelo seu filho. Mas primeiro tem que tirar tudo isso daqui. Porque vocês estão colocando a fé no lugar errado. E isso aqui não vai resolver o problema do seu filho. O pai e a mãe em desespero, o que eles fizeram? Já tentamos de tudo, vamos tentar isso. Tiraram tudo dali. Ele orou. O que aconteceu? O menino curou. Acabaram as convulsões. Passou um dia, 2, o menino tinha convulsão, 1 semana, 2, já tinha semanas que aquele menino não tinha mais convulsão nenhuma. Esse homem tão feliz, ele falou, eu pesquisei aqui, e era um milionário, era um negócio milionário que ele herdou do pai dele. Ele falou, eu pago tanto de imposto e eu já vi que se eu doar esse valor para uma instituição como a sua, eu posso deduzir do imposto de renda. Aí ele entrou em contato com a universidade para pagar os estudos dos amigos. Aquele homem deu para ele R$1 milhão. E aí ele recebeu esse valor para ajudar os estudantes todos lá na Argentina. Olha como que Deus faz as coisas. É uma coisa incrível. Eu estava lá, eu conheci a família, eu conheci esse homem. Foi lá na cidade que a gente estava trabalhando. Deus pode e Ele vai fazer coisas incríveis para levar a gente para a conversão. Para o meu amigo, precisou disso. Mandou alguém para morar com ele e demorou um tempo para as coisas resolverem. E ele se tornou uma bênção na vida de muita gente, inclusive na minha. E aí eu fico pensando, qual é o meio que Deus precisa para tocar a sua vida? Talvez não precise de tudo isso. Paulo foi uma grande conversão. Para mim, esse meu amigo foi uma outra história de uma grande conversão nos dias de hoje, onde Deus faz o que for preciso para a gente mudar o rumo. Vamos orar? Vamos vir aqui, vamos fazer o nosso círculo de oração e vamos pedir a bênção de Deus. Talvez tenha algum ponto na nossa vida que precisa de conversão. Precisa mudar de um Saulo para um Paulo. Mas Deus vai buscar a gente onde a gente estiver. Se tiver como o meu amigo lá em Nova York, com dinheiro, bem, encontra um rapaz na rua caído e olha só que bênção que se tornou tudo aquilo. Deus pode transformar a nossa vida. E Ele fez lá no passado, Ele faz hoje. Ele muda lá e Ele muda aqui. E se a gente der uma chance, a gente vai encontrar a conversão verdadeira, como foi a conversão verdadeira de Saulo que se tornou Paulo. Vamos chegar mais pertinho aqui, para fechar o ciclo. Isso, para caber todo mundo aqui. Que Deus maravilhoso. Paulo aguentou tudo aquilo, porque ele sabia que valia a pena. Ele foi resiliente. Chicotadas, açoites, apedrejado, naufrágio, prisão, até que ele virou mártir. Foi executado.
E aí lembra o que ele fala no final? Eu cumpri minha jornada. Cheguei ao fim, vitorioso. A coroa está reservada para mim. Você tem uma coroa reservada para você. Mas você tem que ser resiliente como Paulo. E é Deus que dá essa resiliência para nós. E Ele que vai ajudar a gente a passar pelo processo de conversão. Todo dia a gente tem que se converter. Todo dia tem que começar de novo com Ele e terminar o dia com Ele. A gente está terminando uma semana com Ele agora para começar outra. Para andar com Ele, sendo transformado e modificado o tempo todo, todo dia. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela história de Paulo, que mostra pra gente que coisa fantástica, um homem tão determinado, tão importante, honrado, inteligente, sábio, preparado, mas estava indo no rumo errado. O Senhor foi lá corrigir pessoalmente. Disse para ele o que ele tinha que fazer e ele fez. E ele sofreu por causa disso. Sofreu muito, como poucos cristãos sofreram. Mas a coroa dele estava reservada. Não só isso, o nome dele passou a fazer parte dos 12 apóstolos. E agora, quando a gente chegar na Nova Jerusalém, com 12 portas, uma dessas 12 portas vai ter o nome dele. E a gente vai passar por ela muitas vezes. Quanta honra, porque ele resolveu sofrer por ti, porque ele entregou a vida a ti, porque ele parou de te perseguir para ser perseguido por seu nome. Senhor, a gente não entende as coisas que se passam nesse mundo, na nossa vida, e muitas vezes a gente sofre. A gente sofre em busca da verdade, do caminho correto, e quando a gente encontra, continua sofrendo. Sofre por ser cristão, por obedecer a tua lei, por ser fiel a ti. Às vezes a gente pode correr o risco de perder o emprego, a gente corre o risco de ser mal entendido, mal interpretado, de ser zombado, porque somos cristãos e queremos fazer a tua vontade. Dá para a gente a resiliência de Paulo, para a gente ter força e coragem, como ele teve, de lutar e levar a verdade, não importa onde seja, sem esmorecer, sem desanimar, sabendo que para nós o que interessa é o viver é Cristo e morrer é lucro, porque estamos contigo na vida ou na morte. Nós somos teus, vivendo ou morrendo. Que a história de Paulo seja gravada na nossa mente e no nosso coração, e que hoje nós possamos perceber que o Senhor é capaz de tudo para buscar um filho teu que se perde pelos caminhos dessa vida e trazer de volta para sua casa, para o seu lar, para a sua família, a sua morada, que é a tua igreja, que é o teu povo, que é a comunhão contigo. Abençoe a cada um de nós aqui e aqueles que estão online ouvindo também. E pedimos que toque a mente e o nosso coração para que haja uma conversão diária. Em nome de Jesus oramos. Amém.